Então, nós estamos aqui hoje com o Dr. Tiago Batistella, advogado, atuante na área de família, sucessões e previdenciário. Nós iremos abordar um tema que está sendo bastante recorrente no balcão do cartório do Registro Civil e que também tem angustiado várias pessoas, principalmente agora, numa época de pandemia, onde se busca cada vez mais segurança. E nós estamos vivendo um momento de total insegurança. Então, nós temos um projeto também, Cartório Joana Malheiros, realizando a oficialização de muitas relações afetivas, que são os casamentos coletivos. E dentro desta solicitação da realização de casamentos, muitas vezes as pessoas não se habilitam pelo fato de terem medo de que, casando em segundas núpcias, poderiam vir a ter algum desconforto, algum prejuízo no que diz respeito a um benefício que elas possuem. Quero dizer, Tiago, que nesse trabalho que nós realizamos, nós casamos pessoas que são divorciadas, pessoas que são viúvas e pessoas que são solteiras. E a nossa conversa ela vai se desenvolver em torno das pessoas que procuram casar em segundas núpcias e uma delas já vivem, ou melhor, as duas convivem em união estável com seu companheiro e possui um benefício previdenciário de uma relação anterior, de uma relação afetiva anterior, pelo fato de uma viuvez, enfim, do patrimônio anterior. Então, eu gostaria, assim, que você, como atua bastante nesta área, família e direito previdenciário, nos relatasse se uma pessoa, tanto faz o homem ou a mulher, casando em segundas núpcias, se teria o medo, ou teria a possibilidade, melhor dizendo, haveria a possibilidade desta pessoa vir a perder esse benefício em função do casamento em segundas núpcias. Olá, Joana. Obrigado por essa oportunidade de estar participando nesse excelente trabalho que tu faz de levar informação para todas as pessoas que te acompanham nas redes sociais e estar preocupada para as pessoas que vêm até o seu balcão do cartório solicitar esse tipo de informação. E te confesso que essa não é apenas uma informação corriqueira também no balcão do cartório. Muitas pessoas me perguntam no escritório e também nas redes sociais, a viúva ou o viúvo casando em segundas núpcias, se eles perderão o direito ao benefício da pensão por morte. Veja só, o INSS e a legislação previdenciária é muito clara para você que está acompanhando este programa. Não perde o direito ao benefício da pensão por morte o cônjuge que é viúvo e se casar em segundas núpcias, ou vier também ter uma união estável que venha a ser convertida em casamento civil. Então, existem muitos mitos e muitas falsas informações que levam as pessoas a crer que, ao contrair um novo casamento, perderão esse benefício. Uma vez esclarecido que não há essa possibilidade de perder esse benefício, então que as pessoas não perdem o benefício pelo fato de casarem em segundas núpcias, uma outra questão que me chamou a atenção e foi justamente durante a realização de um casamento, onde uma das testemunhas, veja bem, Tiago, uma das testemunhas, que já era conhecida do casal, nos faz a pergunta, em face de que esta pessoa que estava casando, ela estava alterando o seu nome. Nós sabemos que, por tradição, as pessoas costumam acrescer o sobrenome do outro. E é tradição, é cultural. Por mais que hoje nós possamos casar e permanecer utilizando o nosso nome, que nós temos de família, que nós
adquirimos com o registro de nascimento, mas por questão cultural ainda, as pessoas procuram, no casamento, acrescentar o sobrenome. E aí aquela testemunha vem e faz a pergunta, mas ela tem um benefício e agora ela não vai perder esse benefício, uma vez que ela está alterando o nome, está trazendo o nome do novo companheiro, que passa a ser, então, o cônjuge. Aí nós explicamos, não, que não poderia, né, haver esse medo, no caso. E aí, como nós estamos tratando com você, que é advogado militante na área de direito previdenciário, gostaria assim, que você explicasse se isso pode interferir ou não, né, no recebimento do benefício. É muito importante as pessoas saberem que o vínculo do benefício da pensão por morte, ela é estabelecida com o cônjuge que faleceu. Isso quer dizer, a vida daquela pessoa que se encontra no estado civil de viúva, se vier a fazer um novo casamento, a gente já sabe a resposta, que não irá perder esse benefício da pensão por morte. E muito menos irá perder este benefício caso ela venha fazer uma alteração do seu nome em função dessas novas núpcias. Então, para as pessoas que estão em união estável, ou elas vão contrair o casamento, não há nenhum prejuízo e não há nenhuma falsa informação que possam elas, ao alterar o seu nome, perder o seu direito do benefício. A mesma regra que é estabelecida para quem contrair novas núpcias não perde o direito da pensão por morte, também vale se fizer a alteração do seu nome, o seu vínculo e o seu benefício será mantido na sua integralidade, sem nenhum prejuízo. Agradeço esta excelente explanação, acho que ficou muito bem esclarecido esse aspecto, porque as pessoas elas têm que se identificar com documentos. E os documentos, eles têm que demonstrar o real estado civil das pessoas. Então, se eu hoje me casei e acrescentei o sobrenome do outro, do cônjuge, eu, consequentemente, vou ter que refazer meus documentos e, na hora de uma apresentação, seja uma repartição pública, uma repartição privada, o documento tem que expressar a atual situação civil. Então, por isso que essa tua informação, esse teu esclarecimento, ele é muito relevante, porque eu não posso casar e adquirir o sobrenome do outro e não alterar os meus documentos, porque isso vai dar problema de identificação. É a mesma coisa quando uma pessoa se divorcia e ela volta a usar o nome de solteira. Então, eu tenho que, novamente, refazer meus documentos, porque o Estado Civil, ele precisa refletir a real situação da pessoa. Então, por isso que na tua fala ficou muito evidenciado a importância das pessoas, se elas quiserem ou não, alterar o nome, o sobrenome, e fazerem essa adequação sem problema algum, sem medo algum, junto depois a agência previdenciária, o INSS, né? Então, é muito válido trazer bem explicado essa informação, porque as pessoas têm receio, têm medo, estão inseguras. Então, nós já sabemos que é possível, não perde, mas como é que eu faço para requerer esse benefício junto à Previdência, no caso do falecimento de um deles, e eu ter a intenção de buscar esse benefício? Quais os documentos que eu vou precisar apresentar? No caso, se eu for casada e agora, então, viúva, qual o documento que é necessário ou quais os documentos que são necessários para fim de obtenção desse benefício de pensão por morte, no caso da pessoa que é casada. E também já aproveito para perguntar, no caso da pessoa não ser casada, ela tem os direitos da mesma forma ou não tem? E aí, nesse caso, como que ela faz a comprovação? O INSS, ele vem trabalhando com algumas ferramentas que vai se extinguindo o atendimento físico.
Hoje a gente pode requerer algum benefício através do telefone 135, pela plataforma do meu INSS, e também foi criada uma outra ferramenta, que é o INSS Digital. Ou seja, os advogados, previamente cadastrados à DataPrev, podem, através do seu escritório, protocolar todos os documentos necessários para o pedido de algum benefício. Mas é lógico, para qualquer benefício que for requerido, existe a necessidade de se apresentar os documentos exigidos. Neste caso que estamos falando, em especial da pensão por morte, um dos principais requisitos para o cônjuge ou companheiro é comprovar o seu vínculo. Não é somente apenas o seu vínculo afetivo. Nós estamos falando de documentação. Para os casados no Registro Civil das Pessoas Naturais, o documento que irá comprovar a união daquele casal é através da certidão de casamento. Um documento seguro e com a confiabilidade de um cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais. Já as pessoas que convivem em união estável, elas terão que comprovar ou através de um contrato ou através de uma série de elementos e documentos que comprovem aquela união. O grande problema que acontece na união estável, quando não há a formalização e não existe nenhum documento que comprove o início daquela união, existe a possibilidade de, através de testemunhas, mesmo na fase administrativa do pedido, ser comprovado. Porém, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque caso o processo administrativo ele não for bem instruído, as testemunhas preparadas e os documentos necessários forem apresentados, o requerimento será indeferido. E daí só existe uma possibilidade, que é através da via judicial. Mas quero lembrar que durante todo esse período, aquele companheiro que não tinha nenhum documento também não estará recebendo nenhum valor e nenhum centavo sobre aquele pedido que fez. Ingressando na via judicial, aí sim o juiz marcará uma audiência para ouvir as testemunhas e também analisará os documentos que foram apresentados. Mesmo que não tenha documentos, essa forma da via judicial, ela é mais morosa e mais demorada. E durante todo esse período, o companheiro não estará recebendo nenhum tipo de benefício. Por isso, a recomendação que eu dou para todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo: procurem formalizar as suas uniões. O casamento civil, perante um registro civil das pessoas naturais, é um dos documentos mais seguros que existe perante a legislação brasileira para comprovar o vínculo e o início de uma união. Já o contrato da união estável, ele pode comprovar, mas ele pode ser questionado se não tiver todos os elementos necessários para comprovar o início daquela união estável. Por isso, é o que eu sempre recomendo, Joana, aos casais, se querem dar segurança jurídica para a sua família, para os seus negócios, para os seus filhos, formalizem no papel, documentem o seu relacionamento. Isso é a forma de carinho e de amor que vocês poderão perpetuar com segurança para os futuros benefícios e direitos que serão questionados naquela família. Exato, Tiago. E justamente por eu me deparar com tantas situações de pesar no balcão do cartório do Registro Civil, no tocante a um falecimento de um companheiro, e aí eu vou dizer companheiro, porque as pessoas, elas convivem, a união estável convive, é informal, as pessoas vão vivendo e vão indo, e elas não se preocupam com a questão documental, com a questão da formalização. E você trouxe na tua fala ali muito bem essa orientação de que as pessoas precisam formalizar, elas precisam formalizar o início do relacionamento, tanto através da escritura pública de união estável ou contrato, mas a gente sempre orienta pela forma pública, em virtude da validade dos requisitos da fé pública do tabelião, enfim, ou através do casamento civil, porque é muito mais fácil você apresentar junto ao INSS
uma certidão do que você ter que recorrer ao Poder Judiciário através de uma ação para justamente comprovar aquele vínculo que você deixou tão bem esclarecido, que as pessoas, não é que elas não tenham os direitos, ambos têm os direitos, o problema é a sua comprovação. E nós sabemos que a pensão, ela tem um caráter alimentar, por mais que a pessoa vai receber daqui vários meses, ela vai estar numa situação no presente de dificuldades, porque aquele benefício ele vai ser cessado. Então, o que a gente está procurando orientar? Que as pessoas formalizem, busquem os cartórios ou busquem a assessoria de um advogado para ser orientado melhor como tem que proceder, justamente para que tenha essa segurança no momento que realmente se faz necessário, né? Então, a gente está observando muitos casos, no momento do falecimento, que as pessoas se deparam, agora eu preciso requerer a minha pensão. E aí? Então, assim, é essa a nossa preocupação. Por isso que nós iniciamos lá em dezembro de 2018 esse trabalho dos casamentos coletivos pelo município de Soledade. Nós atendemos nos bairros e agora, esse ano de 2020, nós queremos fazer dar essa mesma continuidade para o interior do município. Claro que agora a gente teve essa situação de pandemia, que a gente vai ter que estudar como que nós vamos instrumentalizar, mas justamente em face de nós observarmos essas dificuldades das pessoas que convivem há muitos anos, elas têm os seus direitos, mas na hora de exercitá-los, que é a dificuldade. Não, muito bem, é muito importante a sua colocação e o trabalho que vem sendo realizado. Porque as pessoas, elas não podem apenas receber as informações através de mitos, através de informações desencontradas que o amigo, o sobrinho, o tio acabam passando para isso aí. Isso tudo acaba prejudicando na hora que a pessoa vai fazer o seu pedido. Lembrando sempre que cada caso deve ser analisado com as suas peculiaridades, com os seus detalhes. A gente não pode generalizar as situações que acontecem com cada caso que aparece aí no balcão do seu cartório. Por isso, existe a necessidade de sempre se ater aos detalhes do caso concreto, para não acontecer nenhum prejuízo futuro em que a pessoa venha requerer o benefício. Exato. Então, assim, Thiago, nós nos encaminhando já para o final. Eu gostaria, sim, que você deixasse uma mensagem. A gente foi muito, assim, explicativo desde o início ali, que as pessoas não perdem os seus direitos, pelo contrário, elas vão ter maior facilidade para exercitá-los. Então, dentro desse trabalho que a gente está procurando desenvolver, gostaria que tu deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que estão nos ouvindo. E já de antemão também vou deixar o canal do Cartório Joana Malheiros à tua disposição para eventuais outros trabalhos de informação que você, na militância da advocacia, entenda que é necessário fazer uma divulgação. Nós estamos aqui com as portas abertas para recepcioná-lo e levar essa informação para as pessoas que nos seguem. Agradeço muito a oportunidade por estar participando desse trabalho que você faz, de estar levando informações às tuas redes sociais, ao teu canal e ao público em geral que te acompanha, e especialmente para deixar bem claro 3 informações precisas e seguras que as pessoas precisam saber. Que, inicialmente, a primeira: os casais podem contrair segundas núpcias que não irão perder o seu benefício. Segundo, que poderão alterar o seu nome no casamento das segundas núpcias, que não terá nenhum prejuízo e nenhum problema para o seu benefício da pensão por morte. E terceiro, segurança jurídica para a sua família. Formalize, documente no papel o seu relacionamento e, de preferência, faça o casamento do registro civil das pessoas naturais. Porque na união estável, se tu formalizar através de um contrato ou um documento e esse for perdido, você não terá uma segunda via ou uma cópia. E se você casar, você procurará
o Registro Civil das Pessoas Naturais, e em poucos instantes você terá uma cópia desse documento tão sagrado que formaliza a sua união. Muito obrigado, Joana, por esse espaço, por essa oportunidade. E para quem quiser nos acompanhar nas redes sociais e receber informações e dicas jurídicas sobre esse assunto da pensão por morte, pode acessar lá Facebook, Instagram e YouTube, Thiago Batistella Advogado. Estaremos lá trazendo também essas informações, a exemplo de ti, para colaborar com a população, servir todos com informação de qualidade e segura. Thiago, eu te agradeço imensamente pela participação. Foram por demais esclarecedoras. Eu acho que esses mitos que existem sobre essa questão ficou muito, mas muito bem esclarecido. E, mais uma vez, me coloco à disposição para eventuais divulgações de outras matérias. Um grande abraço e conte conosco. Até uma próxima oportunidade.